agora nós vamos para a entrevista importante sobre a CPMI. Ontem recebemos Arthur Maia e hoje recebemos a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Ela é a relatora da comissão. Senadora, muito boa noite. Está aqui nos nossos estúdios em São Paulo. É um prazer recebê-la. Senadora, o presidente Arthur Maia disse ontem aqui no Arena que se sentia muito desconfortável, que se sentia muito constrangido. Foi essa palavra que ele usou com a votação dos primeiros requerimentos que tinham sido ouvidos, chamados apenas nomes ligados à oposição e não ligados ao governo. E a senhora, como a senhora se sente? Primeiramente, boa noite, Raquel, boa noite a todos que estão, de fato, nos acompanhando. A CPMI, ela tem um rito. Nós tivemos um plano de trabalho aprovado e, nesse plano de trabalho, nós elaboramos uma estratégia de investigação que respeita uma ordem cronológica. O que ocorreu no dia 8 de janeiro, ele não ocorreu pura e simplesmente no 8 de janeiro. Houve, naturalmente, todo um plano que antecede ao 8 de janeiro e aí, portanto, houve também um custeio das ações também que vem antes do dia 8 de janeiro. É bom lembrar que antes do 8 de janeiro nós tivemos o 24 de dezembro, que foi com a possibilidade da explosão de um carro-bomba. Nós tivemos o 12 de dezembro, que foi no dia da diplomação do atual presidente, com a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, inclusive com vários veículos queimados. E nós tivemos no dia 31, logo ali no início do dia do 31, que foi exatamente o que se sucedeu ao resultado do processo eleitoral, vários fechamentos de rodovias pelo Brasil inteiro. Todos esses fatos circundam em torno deles uma temática, o questionamento do resultado eleitoral, o questionamento do resultado das eleições divulgadas pelo TSE. Ora, se eu tenho essa temática, eu tenho uma caminhada, na verdade, que a gente precisa investigar, eu preciso ouvir quem tem relação direta com os atos desde essa primeira fase. Por isso, então, nós elaboramos, na verdade, esse roteiro que passa pela autoria intelectual, passa pela autoria, os financiadores também desses fatos e, é claro, os executores que já são aí de conhecimento público da sociedade brasileira. Dentro dessa perspectiva, nós apresentamos vários requerimentos e nós tivemos a aprovação desses requerimentos, que é uma decisão do pleno da CPMI. A gente precisa respeitar a decisão plenária, a gente precisa respeitar a decisão da maioria. E, nesse sentido, foi o que nós efetivamente fizemos. Nós tivemos a aprovação, por exemplo, do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça. Portanto, ele estava num cargo extremamente importante durante o ato do 12 de dezembro, do 24 de dezembro e também lá no dia 31 de outubro. E no dia 8 de janeiro ele era secretário de Segurança Pública de Brasília, que é exatamente quem tem o comando da Polícia Militar, que é a ação ostensiva responsável pela proteção ali da Praça dos Três Poderes. Nós temos agora recentemente a divulgação dos dados do telefone do Mauro Cid, onde aponta uma minuta de uma GLO, que possivelmente será implantada ali no mês de dezembro. Então, nós temos, na verdade, várias personalidades que foram aprovadas no requerimento e que, portanto, precisam ser ouvidas. Ou seja, o que nós tivemos nessa semana de aprovação foi exatamente a compatibilidade com o plano de trabalho que nós apresentamos. E é esse rito que nós vamos seguir, porque o nosso relatório, que é exatamente a peça de construção que é comparada ao inquérito, precisa ter efetivamente esse volume de informações que vamos coletar aí nas oitivas. Tainá Falcão. Tudo bem, senadora? Boa noite. Eu queria tirar algumas dúvidas sobre esses primeiros depoimentos, né? O primeiro é o do Silvio Ney Vasquez, que é o da PRF. A senhora está seguindo a ordem cronológica também, marcando esses depoimentos? Pelo que eu estou entendendo, sim. Porque tem dois depoimentos muito esperados, né, que foram aprovados, que é o do Anderson Torres e o do Mauro Cid. E eu gostaria de saber também, aproveitando, sobre Gonçalves Dias, porque ele, a oposição, pretende insistir muito na aprovação do requerimento. A senhora acha que há espaço para uma composição
do governo depois do último episódio envolvendo o nome de Gonçalves Dias, de que ele teria agido para alterar um documento da inteligência enviado ao Congresso? Nesse sentido, a senhora acha que dá para compor e ouvir Gonçalves Dias agora? E, senadora, eu vou aproveitar só para reforçar a pergunta da Tainá, porque ela é importante. Por que Anderson Torres não é o primeiro a ser ouvido? Ele é o chefe do Silvinei, ele está em todos os elos dessa investigação. A minha defesa, na verdade, é que o Anderson Torres fosse o primeiro a ser ouvido. Só que uma CPI, da mesma forma como a gente respeita a decisão plenária, ela é um colegiado. E a definição da pauta passa pelo entendimento entre presidência e relatoria e, portanto, mesa diretora, vice-presidentes, que nós temos hoje, o Cid Gomes e também o Magno Malta. Então, nós fizemos essa construção e definimos, então, que o PRF, que está diretamente ligado a todos os fatos, não é, do mês de outubro, novembro e dezembro, possa, na verdade, ser ouvido. E aí, ele, o ex-PRF, portanto, dará uma contribuição muito importante. Na quinta-feira, nós vamos ouvir o George Washington e vamos também ouvir peritos, não é? Que fizeram o acompanhamento e desarmaram ali a bomba que poderia ter tido uma ação com uma grande catástrofe no Brasil. Então, são dois fatos altamente relevantes que nós ouviremos, de fato, na semana. Agora, quanto à questão da chegada do G. Dias, eu quero dizer que eu tenho requerimento apresentado na CPI. Como eu tenho requerimento, por exemplo, também do Capelli, que é o interventor, que foi o interventor. Como eu defendi e defendo no meu plano de trabalho a necessidade de se ouvir o Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça, que era ministro no 8 de janeiro. Então, assim, essas pessoas deverão ser ouvidas na comissão e serão ouvidas na comissão. Eu posso assegurar isso. Agora, nós não podemos inverter a ordem de prioridade. Nós temos um cronograma que foi criado, que é didático, que ajuda na investigação e que nos dá elementos até para poder proceder uma nova oitiva. Então, não é uma tentativa de emplacar uma narrativa, não era uma tentativa de criar uma situação que possa desviar o foco da comissão, que eles terão, por exemplo, eficácia. Eu acho que a tentativa, inclusive, de colocar vários requerimentos, de tentar, digamos, a todo custo aprovar, passando por cima de uma decisão do pleno, isso não vai perdurar, isso não vai acontecer. Nós temos um regimento, nós temos uma ordem que deve, na verdade, ser seguida. Então, a gente precisa aceitar. A democracia, o Estado Democrático de Direito é isso. É como se hoje você estivesse questionando o resultado da eleição. Foi a maioria da população brasileira que decidiu pela eleição do presidente Lula, como a minoria queria e perdeu. Esse é o cenário da realidade. Isso também se reproduz dentro do parlamento brasileiro. Na CPMI, teve uma maioria que quis que a ordem cronológica fosse seguida e que, portanto, esses fossem os depoimentos. Nós vamos apresentar novos requerimentos no decorrer do processo e, naturalmente, ouviremos. Agora, emplacar a narrativa, emplacar uma ideia que não seja centrada em fatos reais, que não seja centrado em cima de uma realidade, em cima do que é concreto, isso realmente não vai acontecer. Eu tenho responsabilidade como relatora desta CPMI, os meus pares têm responsabilidade com isso e nós não deixaremos fugir a essa responsabilidade. Senadora, a senhora disse muito claramente, não podemos emplacar uma narrativa que não se baseie em fatos reais. E aí eu trago uma outra questão, então. É possível, na sua avaliação, a CPMI chegar a Jair Bolsonaro? É o andar da investigação que vai dizer, Raquel, eu quero afirmar a todos aqui, nós não prevaricaremos, isso aí que fique claro para a sociedade brasileira. Se houver a necessidade, de fato, de chegarmos ao ex-presidente da República e convocá-lo, faremos a convocação. Se não tivermos elementos suficientes que nos levem, na verdade, a substanciar este requerimento, nós não faremos. Como eu disse, não vou trabalhar em cima de ilações ou de narrativas ou simplesmente de um desejo político de quem quer que seja. Nós estamos trabalhando em cima de fatos e é exatamente em cima disso que nós
nós vamos trabalhar. Tivemos agora o requerimento aprovado do senador Rogério, que estabelece, inclusive, a busca de dados no telefone que era do ex-presidente Bolsonaro, da mesma forma como no telefone do Mauro Cid, e essas informações que chegarão até nós serão elementos fundamentais para compreender, não é, os caminhos que se seguirão e, portanto, aí também decidir sobre as novas oitivas. Senadora, o nosso tempo está, só para pontuar, Tainá, o nosso tempo está chegando ao fim, mas queria que a Tainá fizesse a última pergunta para encerrar a entrevista. Bem rapidinho, senadora, para a gente te ouvir também sobre esse assunto do dia, que é Marcos Duval. A deputada Gleisi Hoffmann já está pedindo a saída dele da CPMI, alegando que ele não tem a menor condição de continuar como membro. A senhora concorda? Eu acredito também. Nós tivemos hoje na verdade, nós tivemos recentemente algumas decisões apresentadas, questões de ordem referente a parlamentares investigados, né? Nós temos hoje essa decisão aí que é cumprida pela Polícia Federal de mandado de busca e apreensão. Quero dizer também que eu não tenho elementos agora que me dão, na verdade, mais subsídios para fazer um juízo de valor de forma mais concreta, mas é bom a gente sempre lembrar que a imunidade parlamentar não abarca tudo. Nós temos a Comissão de Transparência, que ela já existe há 2 décadas no Congresso Nacional. Lá constam documentos sigilosos que têm a ver com a segurança de Estado, e esses documentos não podem ser simplesmente expostos e serem aí colocados num pano de fundo, como se o parlamentar pudesse fazer tudo a seu bel prazer. Isso não funciona assim, isso não é democrático, isso é ao contrário, isso na verdade é uma anarquia e isso realmente não pode ocorrer. Então eu não tenho efetivamente dados mais concretos que me levem a tomar neste exato momento um juízo de valor, mas eu acho que é uma decisão absolutamente séria, a que nós estamos acompanhando hoje. O senador Marcos Duval faz parte, na verdade, de um processo de investigação. Eu acho que, a partir de então, o nível de suspeição sobre ele aumenta de uma forma extremamente forte e não há dúvida nenhuma que precisamos estudar melhor sobre isso e tomar uma decisão sobre a permanência ou não dele em relação ao colegiado. Nós conversamos com a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Senadora, eu agradeço muito a sua disposição de vir aqui até a CNN, conversar com o CNN Arena. Muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer. Muito obrigada.